Vale Pix a partir de agora. Vamos lá. Vamos lá. Só vou pedir para tirar o som do celular. É. Deixa eu botar essa porcaria no módulo avião, né? É uma boa. Sem osco. Bora. Bora. Show. Olá, pessoal. Iniciando hoje mais um episódio do nosso podcast, Luz, Câmera e Gestão. Hoje sozinho, a digníssima infelizmente não pôde vir. Quem faz gestão na clínica sabe que não é fácil. Então teve uns compromissos lá, mas nos próximos, com certeza a Jaque vai estar aqui com vocês também, aqui com a gente, comentando e compartilhando muito conhecimento dessa área. Tá joia? Para iniciar o nosso podcast, vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador oficial, Sorria Contabilidade e Inteligência. O prazo final aí, né, para o imposto de renda tá chegando, e para você que tem medo, que sofre, que igual como eu, assim como eu, né, sofre em fazer imposto de renda, papelada, coisa nada chata, né? O pessoal lá da Sorria é uma empresa especializada, tá, em fazer imposto de renda para dentistas. Então tem todos os trâmites lá necessários para deixar a sua vida mais fácil. Então vai ter um QR Code aqui para você que quiser entrar em contato, tem uns bônus para o pessoal aqui do podcast, então não perca tempo aí, fala com o pessoal lá, com o Anderson, com o Rodolfo, tenho certeza que eles vão ajudar vocês, tá joia? E o convidado de hoje é um professor, um mestre, doutor, que já temos uma amizade aí duradoura de alguns anos, já estava querendo trazê-lo já há algum tempo, demorou, mas aconteceu, né? Toda a nossa rotina diária ali acaba atrapalhando um pouco, mas é um prazer hoje receber o professor Dr. Libório José Faria, especialista em disfunção temporomandibular, em bucomaxilofacial, tem doutorado, pós-doutorado, já foi para fora estudar. Então, hoje, tenho certeza que hoje o bate-papo vai ser muito grandioso, né? Um papo inteligente, e a gente vai focar bastante também nas desordens articulares, que hoje é o foco, né, do professor Libório, uma referência nacional e mundial, né, no tratamento das disfunções temporomandibulares. Seja muito bem-vindo aí, meu grande amigo, professor Libório. Querido Matheus, meu amigo, é uma honra estar aqui com você, parabéns, muito obrigado pelo convite, pela gentileza, tá? Para estar aqui com vocês, Luz, Câmara e Gestão. Você é um cara de gestão, porque você conseguiu deixar sua esposa trabalhando e veio aqui encontrar com os amigos, né? Você então, vê, né? De fato, é um cara de gestão. Gestão emocional. Vai apanhar muito quando chegar em casa, mas tudo certo. Ouvi dizer que pode cortar, né? Então, se for o caso, se ele ficar complicado. Não, tá mas tudo certo. É um prazer estar aqui contigo. Isso. Vamos bater um papão a respeito das disfunções, tem muita coisa para falar a respeito disso. Com certeza. E o nosso bate-papo mensal, né, que a gente sempre está junto, para quem não sabe, é lá em São José dos Campos. Muitas coisas a gente já sabe um do outro, mas o interessante é trazer coisas que talvez as pessoas que vão estar assistindo aqui não sabem, né? Principalmente um pouco da sua história aí, do seu segmento dentro dessa área. Então a gente sempre conduz o nosso episódio, né, com uma pergunta inicial: de onde surgiu, né, a odontologia na sua vida? Você já tinha algum parentesco aí, alguém do seu convívio, pai, mãe, tios, dentistas, né? Como que você decidiu fazer odontologia? Como foi essa decisão para você? É para ser honesto? Com certeza. Ixi. Bom, Matheus, meu pai é um PhD do MIT, é um engenheiro do ITA, estudou no MIT, trabalhou na NASA, e para ele só servia o ITA. Então eu tinha que ser itiano. Eu prestei para várias universidades de engenharia, para a USP, para a Unesp. Eu comecei a fazer engenharia na Unicamp. E ainda assim não estava bom o suficiente para ele, tinha que ser o ITA. Então eu iniciei na Unicamp e prestei para o odonto, porque eu ganhava bolsa no cursinho.
Então, quem ganhava bolsa no cursinho para estudar e prestar vestibular tinha que prestar para onde eles queriam. Quando eu fui procurar o nome de uma namorada minha na Odonto, eu vi que o meu nome estava lá. E era em São José dos Campos, na Unesp. Aí eu fui conhecer a Unesp. Eu era um moleque novo, tinha 16 anos de idade. E antes de ir para São José, você morava onde? Eu estava iniciando a Unicamp. Eu morava em São José dos Campos. Ah, você já morava em São José. Aí eu ia iniciar a parte de engenharia. Eu fiz técnica em eletrônica, depois eu ia fazer engenharia mecânica. Aí fui conhecer o Odonto, a Unesp São José, que achei aquilo ali espetacular, foi muito bem recebido. Aí eu dei uma banana para engenharia e acabei fazendo odontologia. Quer dizer, eu nunca fui aquele cara que sonhava em ser dentista. Não Caiu de gaiato. Caí de gaiato na Odonto. Achei muito legal. Que bom, né? E me sinto realizado. Que bom, Mas que bom. eu sou de uma família de engenheiros mesmo. Todos os meus parentes, todo mundo. Eu sou o primeiro dentista da família mesmo. Que legal. E a faculdade da Unesp, né, uma referência aí nacional. Que ano que foi a sua formação, né? Como que foi? Você já ficou depois já dando aula na Unesp, já seguiu para a vida acadêmica ou clinicou um pouco? Rapaz, bom, eu estou numa conversa entre amigos, né? O pessoal conhece essa história. Eu sou da 30ª turma da Unesp. A minha turma era uma turma diferenciada, mas aprontava muito lá. Pra você ter uma ideia, a gente fez greve, veio aqui para São Paulo, saiu na Silvia Popovic, paralisamos a faculdade, fizemos horror na faculdade. E na minha formatura, nenhum professor foi permitido aí. Então, a gente se formou sem os professores na nossa formatura. Não foi uma coisa muito legal, não. Mas eu tinha professores lá que gostavam de mim. Eu acabei ficando lá um período lá no COAT, no centro de oclusão que tinha lá em São José dos Campos. Fui para Taubaté. Aí comecei a ministrar aula em Taubaté. E depois eu segui para a Universidade de São Paulo. E eu segui um pouco da vida acadêmica aí. Acabei fazendo uma vida acadêmica. Mas hoje eu tenho um relacionamento muito forte com o pessoal, porque muitos dos profissionais da minha época estão lá agora. Pessoas que foram meus bichos. E fez uma amizade. A gente tinha uma amizade muito grande. Então eu tenho um contato muito forte com o pessoal da Unesp, adoro lá aquela turma. Com o ICT também, com o Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, porque eles fazem um trabalho lindo lá. E continuo com esse vínculo com a minha casa de origem. Apesar de parte da minha formação ter feito na Universidade de São Paulo aqui. E você saiu da Unesp e veio para a Universidade de São Paulo? Na verdade, eu saí da Unesp, eu fiquei um tempo em Taubaté, depois eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, depois um tempo na Alemanha, depois um tempo no Japão. E aí depois fui para a Universidade de São Paulo, aí acabei voltando para a Alemanha. Dei uma rodada boa aí. E essa experiência, né, no exterior, por que você foi buscar o estudo em Michigan, na Alemanha também? Na verdade, como eu te falei, eu sou de família de engenheiros, tá? Então, quando a gente estava entrando na área de oclusão, eu tive um professor espetacular na área de oclusão, que chama-se Fernando Takahashi. Ele ainda atua, a família dele, ele formou filhos dentistas, ainda está em São José dos Campos. É um profissional que eu sempre admirei muito. E isso tinha muito a ver com a parte biomecânica. Para mim ficava fácil de entender, por causa da formação com bases na área de mecânica, essa parte de articuladores. Ficava mais fácil para eu que tinha essa base do que para o pessoal que já era da área da biomédicas. Sim. E praticamente ele dava aula para mim, tá entendendo? Então eu fui me enfiando cada vez mais nisso. E desde sempre foi um assunto para poucos, né? Não é que é para poucos, eu acho que é questão da base de formação. Aquele cara que tem uma base não tão sólida na área de mecânica, fica difícil entender biomecânica, tá entendendo? Com certeza. E eu tive essa sorte. Eu acho que casou a minha formação inicial com a parte biológica. E isso me fez procurar muito essa área de disfunção. E a partir da hora que eu estava na Universidade de Taubaté, eu pegava esses centros de referência e ia atrás para entender o que estava acontecendo. Daí começou também muito o questionamento do que estavam fazendo, por causa da base que eu tive enquanto, vamos botar lá, criança, né? Na base de engenharia mesmo, de matemática, física, química, que eu acho que é uma área que eu sou bastante sólido em termos de formação. Eu fui aprender biologia depois, a partir da faculdade. Eu passei para a Unesp fazendo só prova de matemática, física e química. Eu botei
tudo alternativa à arte, né? Biológicas, então. E foi. E acabei entrando. Passei bem até, mas... Gabaritou O resto eu fui muito bem. Eu acho que errei uma de matemática, eu acho, na época. Mas é que eu estava fazendo preparatório para o ITA, né? Aham. Aí você acaba indo bem nessas provas. Eu dei sorte, eu acho que eu dei sorte. Me encaixei num lugar que foi bom para mim. Que bom. Foi E lá, no exterior, você ficava muito tempo? Você chegou a ficar quantos anos? Quais eram suas maiores dificuldades a lá? média era 6 meses, mais ou menos. A dificuldade é que eu era estudante, você não tem grana, né? Então, até você vai como visiting professor, mas aquele professor que não tem dinheiro para se manter lá. Então, você vai apertado, né? É para estudar e ponto, não tem passeio. No começo, pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui para Michigan, eu mandei uma carta para a Universidade de Michigan e pedindo para eles me aceitarem lá como visiting professor. Eu já era professor universitário. E a carta não vinha de resposta. E meu pai... Nem existia e-mail na época? Não, era tudo carta. E na época, como meu pai tinha estudado lá no MIT, falou assim, não faz sentido isso, o americano responde, ou é sim ou não. Eu falei, e aí, o que eu faço? Foi, pega o avião e vai lá. Eu falei, pô, mas pega o avião e vai lá? Eu falei, pega o avião e vai lá descobrir o que aconteceu, né? Aí eu, tá bom, peguei o avião e fui lá. E o chefe do departamento era um cara chamado Christian Stoller, era um suíço. E ele ficou com vergonha de me mandar a resposta da universidade. Então, a resposta da universidade era a seguinte, se o doutor Libório não tem nada para oferecer a essa universidade não tem nada para oferecer para o doutor Libório. Do tipo, quero ser aqui não. E como eu já estava lá, esse Christian Stoller me abraçou, falou, você já está aqui, fica e vamos fazer aqui, vamos ver o que a gente faz. E acompanha as aulas aí, acompanha... E eu fiquei. E aí ele falou, inclusive, de assinar minha bolsa lá para fazer mestrado lá, mas eu adoro o Brasil. Então, nesses prazos dessas viagens, eu acabava ficando 6 meses, essa faixa de tempo, às vezes 4. Talvez se tivesse feito mestrado, eu não teria voltado mais para cá, porque eles pegam mesmo... Mas eu adoro isso aqui, cara. Eu sou brasileiro, adoro. É que não pode falar aqui, senão eu vou falar palavrão, né? Vocês vão ter que cortar, mas acho que pode falar, não pode? Pode. Depois vocês cortam. Né? Mas tem uma brincadeira que o pessoal fala que fala assim, que os Estados Unidos é bom, mas é uma merda, né? O Brasil é uma merda, mas é bom. Mas é bom. É mais ou menos isso. É basicamente isso. E eu gosto do Brasil. Acho que o Brasil tem tudo para ser... É aquele país que precisa virar primeiro mundo, mas é o eterno tentando virar primeiro mundo, né? Tem que fazer a coisa certa aqui, a gente um dia chega lá. Na odontologia, nós somos referência mundial. Com certeza. Das 5 maiores universidades do mundo, 3 são brasileiras. Primeira, a segunda e a quarta. Quer dizer, a classificação mundial nossa na odontologia, imbatível. É uma área que a gente tem respeitabilidade no exterior. E não é só pelas universidades, a própria população já sabe disso, né? A gente acaba recebendo, inclusive, pacientes de fora, o pessoal que entende que a odontologia do Brasil ela é soberana. Com certeza. E na USP você foi para a área da anatomia, né? Foi feito seu doutorado e pós-doutorado em anatomia? Foi. Na verdade, eu estava no Congresso Paulista de Odontologia, dando um curso de disfunção e falando de anatomia, né? Cabeça e pescoço. E apareceu um senhor lá no final da aula que falou, você gosta de anatomia, né? Eu falei, eu gosto. Eu falei assim, por que você não vem estudar anatomia lá com a gente? Aí eu falei assim, pode ser, a gente aonde, né? Aí ele falou, lá no ICB da USP. Aí você já regala os olhos e fala, nossa, show de bola, né? Aí ele me deu o cartão dele, era o professor Dr. Bruno Koenig Jr. Ele era professor titular da Biomédicas da USP, era o chefe de lá. Ele e o Issei Watanabe, que você conhece. Sim. E aí eu falei, beleza, vou fazer a prova, né? A prova era em março e ele chegou para mim e falou assim, mas estuda para fazer a prova. Eu falei, tá bom, me dá uma referência bibliográfica, né, para eu estudar. Falei assim, você estuda o Grey Medical. Se você souber o Grey Medical, você vai bem na prova. Eu encomendei o Grey Medical. Falei, puta que livro caro, né?
E aí chegou o livro, o Grail, chegou 30 dias antes da prova. É 2 volumes desse tamanho, assim, com aquelas letras de Bíblia. Nossa. Não dá para estudar aquilo. Aí eu peguei para ler e estudei o índice. Aí fui fazer a prova. Tomei uma ferrada na prova, cara. Fui mal até não poder mais. Eram 160 peças anatômicas, o cara falar estrutura, ultraestrutura e função, né? Só na prova prática lá no... Aí acabei a prova, fui para entrevista oral com aquela turma lá, com o Bruno, com o Watanabe, com os titulares. Aí eles viraram para mim e falaram, com essas notas, bicho, não tem jeito, você não vai ficar aqui não. Aí eu sentei a bunda lá 1 ano, Estudou. com um TIM, um técnico de laboratório, fiquei dissecando tudo quanto é peça que podia, estudei. Aí eles tinham uma média de corte, se não me engano, era 8,5. E só 3 pessoas atingiram essa nota, eu e mais 2 colegas neurocirurgiões. Aí eu fui direto para doutorado, mas eles me fizeram refazer os créditos do mestrado, entendeu? Entendi. Eu já tinha feito o mestrado, eles me fizeram refazer os créditos. Aí eu tenho que estudar, não tem jeito, não tinha cabimento ele aceitar. Eu estava crente que eu ia. E por lá você ficou uns 2 anos. 8 anos. 8 anos. Fiquei 8 anos. Que depois eu refiz os créditos do mestrado, eu fiz o doutorado, aí eu fiz o pós-doc. Fez o pós-doc. Tá? Aí acabei co-orientando. Tem muita turma da implantodontia que passou lá, que eu era mais antigo, que você deve conhecer o Marcelo Shimoto, Sérgio Alengrini, essa turma toda foram meus bichos lá. Foi até banco, acho que do Shimoto, se eu não me engano. Que bacana. É interessante, foi bacana. Não tem nada fácil, né? Não. Mas eu posso dizer que as oportunidades desaparecem. É só a gente conseguir reconhecer e seguir em frente. Né? Com certeza. O professor falou da oclusão, né? Citou ali que gostaria de entender mais sobre a oclusão, foi buscar o conhecimento, né? E a partir da oclusão, quando que virou a chave, né, para o tratamento das disfunções temporomandibulares? Porque eu gostaria que você contasse um pouco da história, né, das disfunções da articulação temporomandibular, como que surgiu uma especialidade para tratar, para formar profissionais, né, nesta área, que isso eu acho que antigamente era mais difícil o acesso do que hoje, né? Hoje você tem artigos científicos, né, sabendo que tem que saber relacionar quais esses artigos para a gente seguir, né? Algumas escolas que tratam, mas gostaria que você contasse um pouquinho dessa trajetória. Então, Matheus, na época, quando eu estava se iniciando essa parte de tratamento de disfunção, tinha um pessoal, oclusionista bom, competente, um deles era o Rui Brunetti, que era lá da Unesp, São José dos Campos. E lá na Unesp tinha o COAT, um centro de oclusão, lá na Unesp, que o Rui Brunetti coordenava. Hoje quem está lá é o Wagner. E naquela época todo mundo associava, porque era todo mundo dentista que estava naquilo ali, associava a disfunção com a oclusão. Então a oclusão era chave de canino, chave de molar, ajuste oclusal, distribuição de contatos oclusais, montagem articulador. Tinha muito aquela história de relação central por causa da prótese total, que já vinha lá de trás, você não tinha uma referência, tinha que montar em RC. Aí existia aquela briga de escola, de cêntrica longa, cêntrica curta, ignatológica, de RC igual a máxima, RC diferente de máxima, aquilo tudo estava fervilhando lá. Os articuladores, inclusive, que a gente usa hoje, são ridículos perto da precisão dos articuladores do passado. Você pega um articulador do Stuart, de um Dinástico A, é muito mais preciso do que esse que a gente tem hoje no mercado. Então, o pessoal era um pessoal preocupado com esse equilíbrio oclusal, com essa harmonia oclusal. E isso evoluiu a ortodontia, evoluiu a ortopedia, foi em todas as áreas evoluindo a partir dali. E tinha muito essa associação de ideia, e pouco se entendia de articulação temporomandibular. O que a gente fazia na época? Que era proteger os dentes. Então, hoje está vamos usar o termo certo, uma enrolação com essa história de bruxismo, de briquismo, tremendo, tá entendendo? O pessoal não tinha solução na época, falou, vamos proteger os dentes. Começou a botar plaquinha, aquelas plaquinhas para dormir. Aí a plaquinha para dormir era difícil fazer, começou a fazer front platô, começou a usar jig inapropriadamente, aí começou a ajustar a paciente em RC, e isso foi evoluindo. Bom, nessa evolução,
eu comecei a me envolver com o pessoal da área médica, do pessoal do otorrino, o pessoal da neuro, vendo o que acontecia lá fora, envolvendo com o pessoal que fazia eletroneuromiografia também, lá em Michigan. E comecei a entender que o problema era muito mais amplo do que isso. E já existia, naquela época, profissionais que usavam, por exemplo, órtese reposicionadora. Não tinha nem exame de ressonância para identificar isso. Mas o pessoal já sabia usar, já confeccionava aquilo, e já, inclusive, com uso constante. Só que começou muita discussão, inclusive nos Estados Unidos, do que vale a pena, do que não vale a pena. Nos Estados Unidos, o cara está com risco de tomar processo de tudo quanto é jeito, né? E naquela época, nós começamos a adotar essas órteses reposicionadoras, uso contínuo, 24 horas por dia. Os exames que a gente tinha para avaliar ATM era transcraniana de ATM. Inclusive, desenvolvíamos cefalostatos para conseguir uma transcraniana melhor. E começamos a reposicionar disco, dar certo, conduzir a parte de reabilitação oral. Nessa época, a gente tinha uma clínica na Universidade de Taubaté, chamava-se SEDA UT. O que aconteceu? Por que apareceu esse nome SEDA? Existia o COAT, eu era do COAT, lá no início Na Unesp? Na Unesp. E quando eu fui montar o COAT dentro da Universidade de Taubaté, o pessoal ficou implicado. Falou, não, o COAT é só da Unesp. Porque é a razão, né? Aquele novo. Uhum. Eu falei, bom, vamos dar outro nome. Aí montamos SEDA UT. Então, eu já tinha o SEDA na Universidade de Taubaté. Depois ficou... nós seguimos em São José, seguimos lá no Rio de Janeiro. Então, isso foi crescendo. E começamos a montar cursos de atualização. Só que nossos cursos de atualização tinha quase 3.000 horas de curso. Não eram cursinhos curtos. Rápidos, né? Não, eram cursos extensos. E nesse desenvolvimento de cursos, muitos colegas queriam fundar uma entidade, uma associação. Não existia entidade para isso. Pelo menos não registrada formalmente, né? Aí nós montamos a Associação Brasileira de Disfunção, registramos ela junto no Conselho, e um dos objetivos da Associação Brasileira de Disfunção era promover, fomentar essa possibilidade dessa área virar uma especialização. Uhum. Formar dentistas para tratar... Especialistas nessa área. E, de fato, foi o que nós fizemos. A Associação Brasileira de Disfunção foi lá e representou isso na ANEL em São Paulo, na ANEL no Rio, na ANEL em Minas. Estive lá com o pessoal. E aconteceu um probleminha aí nessa época. Quando a gente estava apresentando em São Paulo, existiam outros grupos que, na época, nem queriam que fosse aprovado como especialidade, porque isso é uma faca de dois gumes, que nem a ortodontia. A partir do momento que você tem um grupo fazendo ortodontia, você tem um valor individual maior. Você não está dispersando isso no mercado, mas você atende uma população menor. Uhum. A partir do momento que você abre uma especialização, você consegue, de fato, formar profissionais naquela área. Só que o custo cai lá para baixo do atendimento, do tratamento. Sim. E o objetivo da BD sempre foi formar a especialidade. Pensando no paciente. Pensando no paciente. Então, isso nos criou uma dificuldade no início. Mas depois que a gente aprovou nas anéis, aí não teve jeito, ia para a ANEL Nacional. O que aconteceu? Em São Paulo, uma outra turma pediu para apresentar junto com a gente. Falei, quanto mais melhor, né? Quando foi para a ANEL, lá em Brasília, que é a ANEL Nacional, eles tinham mudado o nome e o programa. Que o programa, em vez de ser um programa de tratamento de patologia, um tratamento clínico, era um programa de tratamento de dor. Por isso que hoje é disfunção temporomandibular e dor orofacial. E na época não era nem para ser esse o nome da especialidade, era disfunção cérvico-crânio-mandibular, que foi a especialidade que a gente reconheceu nesses estados, tá entendendo? Uhum. Chegou lá na ANEL lá em Manaus, eu conversei com o pessoal, falei, vocês não podem mudar o programa, vamos fazer um consenso de programas aqui. Mas o pessoal nem quis saber da reunião, tudo, eu tive que botar em votação. Falei assim, então bota em votação o programa. E o programa aprovado foi o programa da Associação Brasileira de Disfunção. Não é o programa de dor, é o programa de tratamento de patologia, que foi aprovado lá na ANEL. Mas, ainda assim, eles tentaram mudar o programa, fizeram uma reunião, botaram a gente para entrar na reunião, eu assinei a reunião e canetei eles depois. Criou um problema entre as entidades aí.
E acontece isso hoje com a disfunção. A disfunção, tem muita gente que acha que tratar a disfunção é tratar a dor, mitigar a dor. E a Associação Brasileira de Disfunção é completamente contrária a isso. Acha que é tratar a patologia, resolver o problema do paciente. Então a gente está vendo essas duas linhas hoje no Brasil, né? Sim. Então isso está acontecendo com muita frequência. E é lógico, o profissional tende a buscar o que é mais simples. Você fala assim, ó, compra um laser aqui que vai resolver o problema. Ele vai investir no laser, vai aplicar o laser e vai dizer que tratou, tá entendendo? É mais fácil do profissional fazer isso. Ou faz uma infiltração de botox que vai resolver o problema, ou faz uma infiltração de ácido hialurônico que vai resolver o problema. São todos tratamentos paliativos. Paliativo. Mesmo porque o pessoal não se dedica a diagnóstico. Tem uma série de lesões sérias aí que não estão sendo diagnosticadas e com esses tratamentos paliativos estão tudo evoluindo, né? Quando chega, por exemplo, o índice de cirurgia de articulação temporomandibular sempre foi muito baixo. Não é que o estresse de hoje está aumentando e as pessoas estão tendo mais disfunção. Índice de disfunção, cabeça e pescoço, sempre foi alto. Tá? Alguma coisa está fora de função. Então, sempre foi um índice alto. Índice alto não quer dizer que é normal. Quer dizer que é uma grande incidência da patologia, de patologias, né? No caso de disfunção de ATM, temos um índice alto também, mas o tratamento da grande maioria sempre foi acima de 90% clínico. Quer dizer, a gente resolvia a grande maioria dos casos com a clínica, sem precisar de intervenção cirúrgica. Hoje isso está invertendo. E o que está acontecendo hoje de inversão nisso? O clínico não está mais tratando como deveria, ele não está tratando a patologia, ele está deixando evoluir a patologia, mitigando a dor. Aí vira quadro cirúrgico. E o que está acontecendo com o cirurgião também? O cirurgião está operando, mas não está conseguindo bons resultados, porque ele não tem o clínico para dar sequência no tratamento dele. A cirurgia é um pedacinho do processo de tratamento. Então, você tem que fazer o preparo pré-cirúrgico, cirurgia, se for o caso, senão nem entra, e toda uma reabilitação clínica. Aí é questão de linha de raciocínio, né? A gente vê os argumentos acontecendo por aí. Por exemplo, o pessoal fala, o tratamento com a órtese reposicionadora, que você vai reposicionar uma articulação, cria uma desarmonia oclusal. É óbvio que se você bota uma articulação no lugar, a relação oclusal vai mudar, tá entendendo? Não é que ele cria, já existia. E é óbvio que você tem que tratar isso. Então, na cabeça de muita gente, você criou um problema. Você não criou um problema, você botou uma articulação no paciente da relação correta e mostrou um problema, tá entendendo? Que você vai ter que conduzir ele. Então, as linhas de raciocínio aí são meio... Eu acho assim, né? Eu tive o prazer de fazer a especialização lá na Associação Brasileira de Disfunção e é uma virada de chave muito grande, né? Eu vejo que na própria universidade hoje você não tem uma grade que voltada para a especialidade, né? Que vai te trazer uma visão de como tratar, né? Você tem ali um pouco de oclusão, como você mesmo citou, um pouco da ortodontia, um pouco da cirurgia, né? Então, para esses alunos que estão nos assistindo, que recém-formados, tem uma lógica de tratamento clínico que você poderia passar para eles, né? Por que fazer assim, da forma que a gente fomenta, da forma que a gente estuda, né? Quais são os benefícios da técnica que a gente utiliza hoje para os demais técnicas existentes no mercado? Então, para passar uma lógica dessa com clareza para o pessoal universitário ou recém-formado, tá? Vamos imaginar que vocês não sejam dentistas, vocês são ortopedistas, tá? E vocês estão fazendo medicina e estão trabalhando com uma articulação, ou um ortopedista ou um neurologista. E vocês deslocaram o ombro saiu do lugar. Tratamento para isso é fazer botox no peitoral, botox trapézio. Você deslocou o ombro. Isso é o tratamento? Está com o ombro deslocado. Tratamento para isso é ficar fazendo infiltração de ácido hialurônico. Isso é tratamento. Tratamento para isso, deslocou o ombro, é ficar fazendo fisioterapia com o ombro fora de posição. Quer dizer, o tratamento para isso é bota o ombro no lugar. Agora, é lógico que a hora que você botar o ombro no lugar, a relação palmar-sul da sua mão vai mudar. A mesma coisa que você está com o joelho deslocado. O joelho fora de posição. Tratamento, vai ficar fazendo infiltração, botox, laser.
bota o joelho no lugar. E é lógico que a relação plantar do pé vai mudar. Os dentes, eles participam dessa relação. Se você tem um problema de disfunção articular, se você corrige essa relação, é uma relação ela que determina a dinâmica. Toda a dinâmica do movimento da mandíbula é determinada pela TM. Quem promove são os músculos. Quem estimula são os nervos. Mas a forma do movimento, quem dá, são as articulações. Cada um no seu contexto. Ombro, cotovelo, punho, cada um tem uma forma, depende da forma anatômica da articulação. Se você não corrige essa relação, o movimento já está atrapalhado, a relação já está atrapalhada. E é lógico que, por consequência, você vai ter uma inflamação muscular, um problema neurovascular, você vai ter as sequelas disso, tá entendendo? E se o paciente não tiver dor, tiver o problema do deslocamento, tá fora de posição, mas não tem dor, né? Aí ele vai num profissional ali, não, coloca uma plaquinha, tá tudo bem. Então, qual que é o prognóstico dessa articulação? Por que o cara vai botar uma plaquinha e tá tudo bem? Vamos supor o seguinte, que o paciente, que você está falando assim, o paciente não tem dor, tá? Vamos sair da odontologia. Você está com um problema na coluna, está com o disco herniado, mas você não tem dor. O que você vai fazer? Nada. Vamos supor o seguinte, você está com o seu joelho degenerando, tá? Seu menisco do joelho está perfurando, seus ligamentos colaterais do joelho estão rasgando, mas você está sem dor. Vai fazer nada? Vai deixar evoluir? Então, vamos piorar isso o problema. Você está com um CA, está com um tumor, uma lesão, mas está assintomático. Não tem dor, não vai fazer nada. Você está com um cisto crescendo, mas está assintomático, não vai fazer nada. Quer dizer, você identificou a patologia, identificou a lesão e vai fazer vista grossa porque o paciente não tem dor. Dor é uma aferência, Matheus, que mostra que existe um problema. Então, é um mecanismo de defesa, e é um dos mecanismos de defesa importantes e mais primitivos que tem. Antes de você ter audição, visão, gustação, olfação, você tinha dor, calor e pressão, que é o mecanismo de defesa. Aquele cara que não está sentindo dor por nada, ele não é favorecido, ele é desfavorecido de perceber os sintomas. Tem gente que tem necrose pulpar e lesão sem dor. Ele é um cara favorecido ou desfavorecido? Aquilo ali está degradando, não é isso? Então a gente raciocina muito com medo de intervir. Se você vai num profissional que olha a sua coluna toda se estourando por causa de problemas profissionais seu, por exemplo, e fala, não, você está sem dor, está tudo bem, segue o baile, no mínimo ele está sendo irresponsável. Então, o fato de ter dor, não ter dor para mim, não significa que o cara está sem um problema. Você identificou a patologia, você tem que tratar. E o que é pior, tá? Na minha percepção, se o cara está com dor e é reflexo de uma patologia, você está preocupado em tirar a dor e não a patologia, você está criando exatamente esse tipo de paciente, que ele vai conviver com a patologia e vai ter que se adequar do jeito que dá. Aí vem uns conceitos que eu acho incríveis, tá? Na minha percepção. O cara está com disco articular anteriorizado, sem redução, ou com redução, instalando, mas está assintomático. Então está tudo certo? Mas a gente sabe que está errada essa relação. E todo o processo evolutivo é para botar um disco na posição, mas é incidência alta. Porque a incidência alta deixou de ser patologia? Tem, mas não anexo na minha linha de raciocínio isso. Na BD principalmente. Não faz sentido isso. E você acha que a principal falha está relacionada ao correto diagnóstico desses pacientes disfuncionados? Eu acho que eles adotam premissas. Quem está tomando esse caminho já está adotando premissa errada. Para o pessoal... Esse é o meu que está tocando? Ixi, desculpa. Toca o baile? Toca o baile. O Diego desliga para nós. Perdão. Já veio 2 cafés também, Diego. Desliga aí pra gente. Perdão, cara. Eu juro que eu botei no módulo avião isso aí, mas não funciona para alarme. Vambora. Então, eu acho que o pessoal adota umas premissas, tá, que já são errôneas. Na cabeça desse pessoal, disco articular fora de posição é normal. Isso não é normal. Se fosse normal, você nasceria assim. Você nascer com o braço nas costas é normal. Como assim? A incidência é alta. Tá? Você tem... E essa incidência está cada vez mais aumentando, inclusive por uma área nossa de atuação, que é a implantodontia.
Porque o pessoal está manipulando todo mundo em RC e botando protocolo em todo mundo e travando aquilo em RC. Vai aumentar ainda mais a incidência de disfunção de ATM. Ortodontia, com essas mecânicas para fechar diastema, também vai provocar isso para caramba. Não, o ortodontista não provoca. Claro que provoca. O implantodontista não provoca. Provoca. Mas a premissa está errada. Uma coisa é normal, outra coisa é patológico. Desarranjo interno da articulação é uma patologia. Então, essa é a premissa que já está errada. A segunda condição que eu acho que a premissa que está errada é a utilização dessa órtese. Você não consegue botar um joelho na posição, um ombro na posição, se você não mantiver ele aqui naquela posição para regeneração tecidual. O cara imagina que vai botar um joelho em posição, um ombro na posição, ou que seja, qualquer articulação desarticulada, usando uma talinha para dormir. Não. À noite você usa uma talinha para dormir, mas durante o dia você pode fazer downhill, pode subir morro, pode andar a cavalo, que não tem problema, que a mastigação não faz sentido isso. Então, vai reposicionar uma articulação, você tem que ter os cuidados para reposicionar essa articulação, não pode ser uma coisa displicente. E a órtese tem que ser usada 24 horas por dia. Ah, mas eu vou tirar só para comer. Pô, mas é onde que você vai botar carga? Não existe essa possibilidade. Então, essa premissa também tem confronto nisso aí. Outra coisa que eu acho que a premissa é errada, o fato do cara achar que tirando a dor, está tratando alguma coisa. Você não está tratando absolutamente nada tirando a dor, a não ser a aferência de dor. Quer dizer, se o problema fosse tirar a dor, corta a inervação aferente de percepção, você resolve o problema. E uma outra coisa que acontece que eu acho que também é complicado, sequência de tratamento. Imagina o seguinte, você está com o joelho fora de posição, o ombro fora de posição. Aí você fala, primeiro eu vou fazer fisioterapia. Não faz sentido, bota o ombro em posição, depois faz fisioterapia. Primeiro eu vou fazer um laser, porque o laser modula o processo inflamatório. De fato modula, mas vai modular fora da relação. Você quer reorganizar tecido fora da relação, aí você não está regenerando o tecido, você está remoldando o tecido. As chances de quando você botar de volta está tudo alterado é muito alta, tá vendo? Então, o que eu vejo acontecendo hoje nessa área de discussão, de confrontos de ideia, premissas erradas, e o pessoal da universidade está absorvendo isso, essa garotada nova está aprendendo isso. Fala assim, não, faz isso que dá certo, faz isso que dá certo, sem muita justificativa. Premissas erradas, sequências de tratamento errados, objetivos errados. Qual é a importância de um cara desse achar que plaquinha trata tudo em estudar patologias de cabeça e pescoço? Uma coisa que eu acho incrível, é o pessoal botando plaquinha para tratar zumbido. E fazendo propaganda na internet disso. Você está com zumbido, venha botar a plaquinha, porque a gente pode resolver seu zumbido. Caramba, se tem uma coisa que preocupa e é difícil de diagnóstico para o otorrino, a não ser que seja muito claro, ou para o neurocirurgião, é zumbido. Uma caixinha de surpresa, não sabe... Cara, as chances de você ter zumbido com uma série de patologias são tão altas que é de difícil diagnóstico. Os dentistas agora resolvem com plaquinha para dormir. Fica até ridículo para a nossa classe o cara tá falando um negócio desse, né? Mas a gente vê isso acontecendo. Mas você vê que é desinformação, o cara ouviu isso em algum lugar. Você acha que a internet, em certo ponto, acaba? Você que já veio de uma trajetória da década de 90, 2000, você acha que na atualidade a internet acaba mais atrapalhando do que deixando clara as ideias de um tratamento correto da disfunção, por tantos profissionais falando coisas errôneas, de tratamentos que não dão certo, talvez por interesse socioeconômico aí e tudo mais? Cara, o que eu sinto com a internet, tá? Olha a diferença. Na minha época de formação, para eu pegar um artigo, na maioria das vezes não tinha numa biblioteca como a da Unesp, que era uma biblioteca muito boa. A gente precisava desses artigos internacionais, a gente tinha que encomendar o artigo. Às vezes levava 3, 4 meses para o artigo chegar. Então, para você ler alguma coisa do seu interesse, era meses para você conseguir o artigo. E custava, lógico. Quando eu tive mística essa primeira vez, lá atrás, eu trouxe uma mala inteira de artigos.
Eu passei 3 dias na xerocopiadora copiando as coisas que eu queria e o peso de uma mala de artigos. Você me imagina o absurdo que eu não paguei para trazer aquilo para poder ler aqui, porque não deu tempo de ler lá. E até hoje eu tenho isso na biblioteca, que é saudosismo, tá entendendo? Pelo trampo que foi trazer isso. Então, o benefício da internet, caramba, se acessa tudo numa velocidade absurda. Se eu quiser ver alguma coisa agora, eu estou vendo, tá entendendo? Então, isso é fantástico, show de bola. Problema, ficou todo mundo muito imediatista e muito superficial, difícil os profissionais que se aprofundam, né? Então você pega o acesso à informação está muito alto, então você pega a base da pirâmide e deu uma levantada na base da pirâmide. Ficou fácil o pessoal ter acesso à informação, que era muito difícil para a gente. Acho isso show de bola. Mas eles ficam se limitando aqui, ó, naquele excessozinho imediato, não se aprofundam de fato nos assuntos. Então são poucos os que de fato evoluem lá na... E isso no passado era mais difícil, né? Porque você tinha que sair atrás, correndo atrás, você não tinha essa informação tanto na mão. Então tem seu lado bom e seu lado ruim. A internet, Instagram, essas coisas é complicado, né? Porque mostra soluções fáceis e simples em tudo, né? E sucesso em tudo. Então o cara fica buscando isso E no dia a dia clínico a gente sabe que não é isso. Não tem nada de fácil, não tem nada de simples, não tem nada de... E para quem está te assistindo aqui e tem interesse em fazer uma especialização em disfunção temporomandibular, conta um pouquinho do curso que acontece lá em São José, quantos anos são, né, alunos, quantas turmas abrem no decorrer do ano aí. Então, o curso lá, Matheus, ele leva 2 anos, tá? Então, são 2 anos de curso. Os alunos, ele é misto as turmas lá, então tem ortodontistas, tem cirurgião buco, tem reabilitadores, então é uma turma mista, não é só para um nicho, né? Tem clínicos. Como é que é o curso lá? O curso, os primeiros 4 meses ali é um teórico prático laboratorial, depois é paciente, é diagnóstico e tratamento, diagnóstico e tratamento. O que acontece muito com a gente nesses 2 anos? Tem muita gente que acaba ficando, inclusive, como residente, que quer acabar de reabilitar seus pacientes, o buco quer operar, o outro quer não sei o quê, então eles querem dar sequência. Não é um curso que credencia em nada, eu acho uma papagaiada aí, só vem fazer curso de orto, um credenciamento em disfunção. Pô, alguma coisa está ruim nisso aí, é o curso de orto ou de disfunção, porque na carga horária não dá, ou os dois, né? Então, venha fazer um curso de disfunção que você vai ter credenciamento em lasers. Você tem por obrigação saber usar o laser. Você tem por obrigação saber fazer infiltração. Isso se for uma necessidade para casos específicos, não é essa papagaiada que está. Então, é um curso que não credencia absolutamente nada, te torna especialista de fato em disfunção. E, além do diagnóstico, além do tratamento, a parte de reabilitação final. Então, você pega profissionais como você que é implantodontista, é cirurgião buco e fez especialização em disfunção. Você vai ter que entender de orto, senão você não dá sequência no seu tratamento. Então, o que eu imagino que é um resultado bom desse curso? O cara sai um clínico geral bom. Ele tem uma base de tudo, tá entendendo? Se ele já é clínico geral, ele vai ter uma base de tudo, de prótese, de implante, vai ter que ter uma noção geral de tudo. E eu acho que é esse o objetivo da odontologia. Você ficar um ultra especialista em alguma coisa, você peca no resto. Você não tem competência para lidar com o paciente. O paciente tem que ser visto no macro. Então, basicamente, é isso o curso. Ele pega quinta, sexta e sábado. É lá na sede lá da Associação Brasileira de Disfunção, na BD. E fazendo isso há anos, né? Então, tem pouco paciente, né, para atender? Tem pouco paciente para atender. Vocês são uma referência, né? Mas isso é bom, isso é bom. A equipe lá é show de bola, fantástico. Muito relacionamento com os ex-alunos. Então, o pessoal não... Ambiente familiar, né? Larga o osso, que é uma coisa legal, porque está todo mundo evoluindo sempre. E o que eu percebo, muitas vezes, você me dá licença indo para lá, é que são poucos os que ficam, são poucos os que têm interesse, são poucos os que querem realmente entrar de cabeça no assunto, né? Dou até de exemplo um evento que nós fizemos recentemente lá, não sei tantos inscritos, né? Acho que deu mais de 100 inscritos que se abriu, né?
e ficaram 5, 6 pessoas No final. Né? Então, é um assunto assim que muitas vezes a pessoa reclama, mas não tem como aprender, mas muitas vezes a pessoa não quer aprender. Né? Tem assim... É que o pessoal vai sentindo o grau de dificuldade, aí começa a desanimar, tá entendendo? O que eu acho, Matheus? Se você for fazer uma pós-graduação, você tem que começar do zero e o cara tem que ir evoluindo, tá? Então, hoje a gente tem profissionais fantásticos que ficam discutindo nos grupos, botando sua opinião. A gente vê o pessoal falando com propriedade. E, lógico, que enche a gente de orgulho, né? Fala, puta, esses caras são ex-alunos que estão lá mostrando a que veio. Eu acho muito legal. Mas, no começo, quando eles chegaram lá, eles eram como qualquer um deles, tá entendendo? Questionando, mas por que isso aqui, por que aquilo outro? Então, esse processo de evolução, essa curva de aprendizado, ela vai ter que acontecer, não tem jeito. Né? O pessoal que busca essa área de disfunção com imediatismo, né? esquece, vai fazer esses cursos de internet, não vai resolver nada e vai plantar de que está dando solução para alguma coisa. Acho que quem perde nisso são os pacientes, que os pacientes, coitados, não têm noção. O dentista que fala para ele, olha, eu vou tratar o seu bruxismo com essa plaquinha. Não vai, isso não faz sentido. Bruxismo é reflexo, não é a patologia. É reflexo de alguma patologia. Ele está protegendo os dentes. Então, acho que, sendo minimamente decente, fala para o paciente que você não está tratando nada. Você está no paliativo. Ele está falando agora dos artigos, tá? Eu vi um professor da USP, não vou citar nomes, mas falando a respeito das placas reposicionadoras, que fez um levantamento bibliográfico, não sei o quê, e concluiu que as placas reposicionadoras não funcionam. Um colega na Universidade de São Paulo também. Cara, você vai pegar as referências que esse cara usou só artigos de placas reposicionadoras de pacientes que usavam só para dormir. É aquela história que eu falei, vou botar uma talinha no seu joelho para você dormir. Não usou da forma correta, no ajuste correto, não fez controle de ressonância para ver se o disco estava não posicionado ou não, fez nada da sequência correta. Pegou como referências desse levantamento bibliográfico esses tipos de artigo. Conclusão, a órtese reposicionadora não funciona. Nesse jeito não funciona mesmo, não precisava nem fazer um levantamento bibliográfico. É óbvio que não vai funcionar. Então, aí o pessoal pega a conclusão, começa a ler e segue. Paciência. Eu acho que o papel da BD é ser claro, tá, que seria o nosso papel. Você também é sócio da entidade, participa dela. É mostrar para a população que não está certo, não é por aí, que vocês vão acabar com a articulação dos pacientes. E vão virar pacientes cirúrgicos. Aí o pessoal da cirurgia vai operar e também não vai dar certo. Aí vai cair na mão do fisioterapeuta, que do jeito que está sendo conduzido, sem preparo pré-cirúrgico, sem manutenção do pós-cirúrgico, saiu da cirurgia e o disco já está fora de posição. Tanto que já tem uma série de profissionais que já não estão mais absorvendo a responsabilidade de botar o disco no lugar. Não, opera, mas pode ser que fique, pode ser que não. Vai ficar. Se você fizer a conduta certa, vai ficar. Aí rebenta na mão do fisioterapeuta. Eu acho que a pulga atrás da orelha ali do cirurgião dentista realmente é o diagnóstico, né? Infelizmente, não temos uma faculdade que vai falar o que a gente gostaria, né, de disfunção em todo o Brasil. Mas para esse dentista que está assistindo a gente lá do norte, nordeste do Brasil, como que ele pode separar as disfunções, como, por exemplo, o bruxismo? Né? Porque hoje virou moda tratar tudo como bruxismo. Né? Quais são os principais sintomas ali que o paciente dele vai poder apresentar, que ele vai falar, opa, isso aqui não é bruxismo, isso aqui é uma coisa diferente que o Dr. Libório falou. O que o cara chama de... hoje está até em discussão se vale a pena o termo ou não, mas desde que eu me conheço por gente, existia bruxismo e briquismo. Agora, porque o IAI classifica só bruxismo, não pode mais falar briquismo. Quer dizer, tem umas coisas meio doidas nesse negócio acontecendo. Mas, na prática, pessoal, rangimento dental amplo, a gente chama isso de bruxismo. Um apertamento, sem tanta discussão, briquismo. Salve o que o IAI está falando. Mas vamos lá. Esse apertamento dental pode ter várias causas. Para você apertar um dente contra o outro,
precisa ter ação do músculo. Você não aperta os dentes se os elevadores não estiverem contraindo. Se o masseter temporal, pterigoideu medial não estiver contraindo. Isso não existe. O que provoca essa contração? Então, por exemplo, você é um cara que dirige mal. Supondo que você dirija mal. Você vai pegar um trânsito, você está tenso, apertando, dirigindo mal. Qual é o seu problema? É o apertamento ou dirigir mal? Dirigir mal. Se você é um cara que está com a conta bancária ferrada, você chega em casa, você não tem dinheiro para pagar nada, qual é o seu problema? Você está com a conta bancária ferrada. Seus filhos estão te dando problema, sua esposa, ou seja lá o que for que esteja acontecendo. Então, isso são causas emocionais. Tá? Agora, vamos supor, pode ser só causas emocionais, ou o dentista trata causas emocionais. Causas financeiras, você vai ter que negociar com o banco. Trânsito, você vai na autoescola, vai aprender a dirigir direito ou tentar melhorar a sua condução. Emocional, psíquica, você vai ter que ir no psicoterapeuta. Não é o dentista que trata isso. Ah, mas eu vou botar uma plaquinha para ele não apertar. Tá bom, então fala para o cara que você não resolveu o problema bancário dele. Ele só vai não apertar em cima dos dentes. Outro problema na musculatura que pode causar isso. Se eu tiver, por exemplo, um trauma dental, que é a oclusão, ele também provoca reflexo muscular. Aí o tratamento é ajuste oclusal, é uma prótese, é uma recuperação de dimensão vertical. Todo sentido no mundo. Então, isso pode ser um outro problema do bruxismo. Se ele tiver um problema na articulação, também vai causar apertamento dental. Isso já é uma outra causa. Ajuste oclusal vai tratar o problema de ATM do paciente? Plaquinha vai tratar? Não vai. Plaquinha vai tratar a oclusão do paciente? Não vai. Se ele tiver um problema neurológico, também vai causar o bruxismo. E o tratamento é ou com um neurologista, ou se for da área da neurologia, com um dentista. E se ele tiver uma lesão? E se ele tiver um tumor? E se ele tiver um problema neurovascular? Então, existe. E se tiver um problema postural? E, se ele tiver, inclusive, alterações de postura na posição de dormir? Então, isso não é uma coisa para ser especulado. Isso tem que ser diagnosticado e encaminhado para o profissional de competência. Numa gama absurda dessas starts de bruxismo, o dentista é atuante. Senão a gente se queima nisso aí. Então, recomendação para o pessoal aí novo. Bruxismo. Se você não sabe a causa, seja claro, não sei a causa. Ah, mas eu vou botar uma plaquinha. Tá bom, você está protegendo os dentes, você não está tratando a causa. Ou então você aprofunda em diagnóstico para bruxismo. Agora, diagnosticou, tratar, aí é outro problema. Eu tenho casos, por exemplo, de bruxismo de apertamento, o cara tem lesão na base do sistema nervoso central, inoperável para o neurocirurgião. É tratável? Não é tratável, é inoperável. A gente não tem tecnologia ainda para fazer isso. Então, a causa é identificada, mas o nível de competência atual não é satisfatório para tanto. Mas é reconhecimento dos limites, tá entendendo? Agora, muitas são operáveis, são tratáveis, são reversíveis. Então, o que é a minha recomendação? Não seja displicente, não acredita que as coisas sejam tão simples assim. E em termos de patologia, que é o bruxismo reflexo, isso é um dos reflexos. O outro reflexo da patologia é a dor. A patologia demonstra a dor. A dor auxilia no diagnóstico. Você quer reverter a dor? Reverte a patologia. Não foca na dor. E outra coisa que é importante que eu falaria para os alunos, é o som das articulações. Tá? Por exemplo, quando é que você sabe que você tem uma alteração cardíaca? Quando a sua frequência cardíaca, o som, a vibração, a dinâmica altera. O que você faz? Para de escutar? Deixa. Ah, não, está alterado o som, mas a frequência está normal. Como assim a frequência está normal? É a frequência que está dando som. O movimento que cria esses sons demonstra a patologia. Alteração. Ah, o som está diminuindo. Isso não significa que está sendo tratado absolutamente nada. Significa degeneração. Então, às vezes, o pessoal vai na fisioterapia e fala assim, olha, agora subiu o meu som. O disco foi jogado lá na frente. Acabou com a articulação do paciente. Também. Muitos pacientes aparecem, né, falando de tratamentos prévios. Ah, antes estralava, depois parou de estralar. Melhorei, estou curado. Né? Você vê uma desgraça. E essas lesões, 3% disso vira CA. O índice não é baixo.
Já peguei pacientes com disco articular anteriorizado sem redução, que foi tratado dessa forma, com condroblastoma. Perdeu a articulação. Não. Perdeu o ramo ascendente, perdeu toda a força, perde tudo. Você tem que remover aquilo dali. E foi tratado dessa forma, tá entendendo? Então, exames complementares. Eu vejo no grupo, o pessoal tem receio de pedir uma ressonância magnética. É quase que uma obrigação para o paciente que tem disfunção de ATM você pedir uma ressonância Padrão magnética. ouro, né? O exame de Então, total diagnóstico. se não fizer isso, como é que o cara vai saber? Aí fica naqueles raios-xizinho, na tomo, mais ou menos. E estudem. Ou então, Encaminhe, né? encaminhe e não se envolva na área. O que eu acho esquisito, Matheus, sinceramente, que eu acho que estranho na odontologia. Você consegue imaginar alguém fazendo implante sem o mínimo de formação? Você não consegue ter aventureiros. Você tem até aqueles caras que tocam de ouvido, que tentam fazer um unitário, um elemento. Bota um cara desse para fazer um protocolo, ele se enrosca. Entrar para um zigomático, então, esquece. Então, não é uma área que o pessoal entra de alegre. O cara estuda para fazer aquilo. Ortodontia, você consegue imaginar? Existem algumas áreas básicas na odontologia que é por obrigação a gente tem que fazer. Por exemplo, extração. Nós somos dentistas, a gente tem que fazer extração. Vai extrair siso. Tem siso mais complicado, mais simples. É lógico que tem grande dificuldade. Mas, nós somos dentistas. Restauração. Nós somos dentistas. Tem por obrigação saber fazer restauração em resina, fazer umas próteses unitárias, fazer os elementos... Nós temos por obrigação fazer isso, não é isso? Canal. Mesma coisa. Mas tem canais que são extremamente complicadíssimos. Tem. Mas essas são as áreas básicas, não é isso? Algumas outras áreas... mas eu quero me aprofundar mais em dentística. Lógico que o cara tem que se aprofundar em conhecimento e tem que fazer uma especialização para ser um cara bom, não é isso? Endo, bom. Orto, bom. Implante, bom. Cirurgia e traumatologia buco. Vai fazer uma especialização para aprofundar. Disfunção, não. Vai, o cara escuta aqui, faz isso, compra aquilo. Vou fazer um cursinho pela internet, vou vender meus cursinhos aqui. E o cara acha que não precisa nada. E o pessoal que está ministrando essa área já está bananizando ela, tá entendendo? Então, quando eu vejo isso acontecendo, eu falo, está se perdendo, está se perdendo. É igual você comentou, quem sofre é o paciente, né? No futuro de um quadro clínico fácil de ser resolvido. E os dentistas não têm noção disso. Eles não têm noção da complexidade. Mas interessante. Acontece o que você falou. Vai um monte de gente lá assistir, turma cheia, chega no final, tem 5. Sim. Os caras falam, não é para mim, né? O buraco é mais embaixo. Ninguém quer coisa difícil, né? Só coisa fácil. Eu não tenho problema com isso, não. Desde que ele seja claro, entendeu? Sim. Não engana o paciente. Com certeza. Quem que não quer ganhar dinheiro sem trabalhar? Ter uma vida na praia sem precisar de sacrifício. Se essa oportunidade aparecer para mim ou para você, nós estamos nela, tá entendendo? Não tem nada contra isso, não. Mas, na área de disfunção, não é o que está acontecendo aí. Não é o que eu enxergo. O pessoal está replicando artigos com bases ruins. E está chegando no nível de confronto, né? Que é triste. Afirmando coisas. Você vê, você é um cara que fez especialização já tem uns bons anos aí, né? Sim. Você deve ter colocado uma porrada de placa reposicionadora, já é reposicionado um monte de paciente reabilitado. No seu caso. Aí eu chego para você e falo, não funciona? Como é que você vai dizer para mim que não funciona se você faz e dá certo? Se você tem ressonância antes e depois e está no lugar das suas articulações. Como assim? Se a gente está ali, né? Está ali. Então... Mas se você não tivesse essa experiência que você tem hoje, se fosse pegar você lá atrás, você é capaz de aceitar um negócio desse e achar que não. Com certeza. Às vezes falta mesmo da busca do conhecimento, né? Agora, como fazer para essa molecada aprender isso, eu não sei. Eu acho que é isso aqui que a gente está fazendo, podcast, vídeo aula online. Isso que você está falando é um alerta. Né? Porque vai estar ali à disposição, né? Para você, pelo menos, criar um alerta ali de que alguma coisa além do que eu sei está fazendo sentido, né?
eu acho que se o paciente entendesse também que ele não está tratado, já seria uma diferencial, porque ele estaria cobrando o resultado do... Mas o próprio paciente não entende assim. Imagina você como paciente, você tem uma solução para um paciente que você já está com o disco todo destruído, a articulação já foi para o espaço, está anteriorizado, você vai precisar de uma cirurgia para reposicionar aquilo, vai precisar reabilitar. Então ele tem todo um contexto de tratamento e ele vai no colega do lado e fala assim, isso é bobagem, bota uma plaquinha para dormir e resolve. Se você fosse paciente, qual dos dois você ia? Eu ia no cara da plaquinha e falei, pô... Não vou operar. Não vou operar. Fácil. Então, é questão dos próprios pacientes tomarem consciência de que o problema não é tão simples assim. Sim. Isso é interessante você citar, me recordou um tema aqui que é bacana da gente falar, né? Muitas vezes, pela Associação Brasileira de Disfunção ser referência no tratamento clínico das desordens articulares, às vezes as pessoas pensam que você não opera TM, né? Claro que quando o paciente chega no momento certo ali, a maioria dos tratamentos são clínicos, né? Uhum. Mas eu gostaria de falar agora diretamente para os nossos colegas bucomaxilos, né? Que muitas vezes vão para uma cirurgia aberta, vão para uma artroscopia, e dali uns anos tem recidiva desse disco que volta em posição, né? Qual que é o protocolo de tratamento cirúrgico hoje da Associação Brasileira de Disfunção? Então, Matheus, a gente tem um histórico de cirurgia de ATM bem antigo, tá? A gente começou a operar essas ATMs com âncora de ouro, para você ter uma ideia. Âncora carpal de ouro. Ainda estava lá na Universidade de São Paulo. Simultaneamente, eu conheci o Darucci, que também estava começando a operar, o Lobo, essa turma toda, startando isso. Disco articular anteriorizado sem redução, que eu vim de uma vida clínica, eminentemente clínico, então eu trabalhava com a parte de reabilitação oral, prótese, implante, toda a parte clínica, para depois fazer a cirurgia de traumatologia buco, quer dizer, não foi a primeira opção minha, foi lá no final. E nessa brincadeira a formação em anatomia geral, que me deu uma sustentabilidade muito boa na parte de cirurgia. Mas essas cirurgias, a gente indicava elas para disco articular anteriorizado sem redução. O que a gente percebeu? Como todo mundo está percebendo hoje, isso não é nem tão recente, não. Colocou o disco na posição, muda a relação maxilomandibular. A gente percebeu que a gente tinha que preservar essa relação maxilomandibular. Deixar o cara sem preservar essa relação maxilomandibular, ele vai morder na relação oclusal antiga e vai perder o disco. É memória, né? Ele sai do centro cirúrgico já perdendo o disco. Então, bom, o que nós começamos a fazer? A fazer o preparo pré-cirúrgico, ou seja, ganhar o espaço para o disco. Botava o disco no lugar, tinha o espaço para ele, a gente seguia na parte de reabilitação oral. O que aconteceu em um determinado momento? Tá? Começou um embate de possibilidades. Tá? Eu, uma formação acadêmica, anatômica, o Darucci com uma formação cirúrgica. Eu falei, vamos fazer com local, não vamos fazer com local, vamos fazer com local, não vamos fazer com local. E o Lobo conhecia um profissional de fora que fazia essa cirurgia com local. Falei assim, pô, dá para fazer, dá para fazer. A gente tinha aquela discussão de pode ou não pode fazer. E trouxemos esse cara. Esse cara fez com local, não conhecia as âncoras, não conhecia nada disso. E mostrou para a gente que era possível fazer. Dali para frente, nós não pegamos nem a técnica dele de anestesia, a gente desenvolveu técnica própria por conta da formação. Então, anestesia assim, assim, assado, e começamos a fazer essa cirurgia de ATM com local. O que nós percebemos durante essa cirurgia de ATM com local? Essa órtese pré-cirúrgica que a gente fazia para ganhar o espaço, que a gente achava que estava certinho na ressonância, a maioria delas não estava certinho. Então o cara mordia em cima da placa dessa órtese, o disco queria dar umas deslocadas, então ficava criando tensão, não estava estável. Mas a gente só conseguiu perceber isso depois que a gente já estava operando muito com o local. Que até então você está na tensão de anestesiar, depois na tensão de fazer a mínima incisão, depois na tensão de não sangrar, tensão de não pegar o nervo, você vai aprendendo a lidar com aquela situação. Então depois que virou rotina, que você começa a observar detalhes, olhando ali e fala, caramba, está deslocando, está deslocando, está deslocando. O
que nós mudamos? Com o local, é possível o paciente estar acordado, ele está abrindo e fechando a boca. Nós bloqueamos a dor, não estímulo eferente de motor. Então, a gente começou a reembasar essa órtese logo depois de colocar o disco em posição. Então, a estabilidade articular do pós-cirúrgico ficou muito maior. E visual, né? E visual, que a gente conseguia confirmar toda a posição, está no lugar, está tudo certo. Então, isso deu uma qualidade de pós-cirúrgico para a gente muito alta. Tá? Estou bastante satisfeito com esse tipo de resultado, que foi o que a gente mostrou lá no evento. E tinha muita gente no evento querendo ver só a cirurgia mesmo e não querendo saber da clínica, que é um problema. Aí vem o problema. Se o cara fizer só a cirurgia, mas não tiver o preparo pós-cirúrgico e o controle pós-cirúrgico, vai perder o disco. Não interessa se ele manda para o fisioterapeuta. Ele vai perder aquela relação articular. As chances de ficar são muito pequenas. E isso para falar de cirurgia aberta com ancoragem, que tem diferentes tipos de ancoragem aí que não vale a pena nem a gente discutir aqui. Para falar de artroscopia, aí já é outro problema, que você tem artroscopia grau 1, grau 2 ou grau 3. Grau 1 é o cara olhar lá dentro, olhar que bonito. E depois o grau 2, ele vai lá, vai tirar um pouco de fibrose, aderência, liberar um pouco de disco. Grau 3, ele vai fazer a discopexia. São diferentes graus. Pô, a única artroscopia que interessa é com a discopexia. O cara entra para fazer grau 1 e grau 2, não está fazendo nada. Nada que não possa ser feito na clínica, entendeu? E como é que faz com a curva de aprendizado desse pessoal? Que precisa fazer para fazer o grau 3. Aí vem um outro problema. Quando você vai no grau 3, que vai fazer a discopexia, pô, o disco tem que estar cedendo. Não interessa se você vai usar um ablator para soltar ali na frente. Pô, meu amigo, com cirurgia aberta, você trazer um disco daquele, tem casos que aquilo ali está tão ancorado que não vem nem a pau. Você tem que soltar mesmo, tá entendendo? Não é uma coisa simples, já é difícil você pensando aquilo e trazendo. Então, a aplicabilidade disso é para casos específicos. Ah, mas se é contra a artroscopia, grau 3? Não. Mas para um disco mal posicionado que tem a condição de reduzir, o cara já está sobrecorrigido. Tem casos específicos na clínica que eu acho até indicação. Mas não se encaixa nos planos de saúde, no que é aprovado, né? E a gente tem até medo de entrar em discussão e todo mundo ficar desenvolvendo sem indicação. Para os colegas, para os meus colegas, para os nossos colegas cirurgiões bucomaxilo, deixar claro que se eles fazem cirurgia de ATM, eles fazem cirurgia de ATM. Se eles fazem artroscopia, eles fazem artroscopia. É um cirurgião buco que faz artroscopia. É um cirurgião buco que faz cirurgia de ATM. Eles não são especialistas em disfunção. Eles não têm o controle do começo e do fim do tratamento. Eles participam de uma fase de alguns casos. Tá? Então, mas o especialista de ATM, se for esse especialista de dor, também não interessa para eles. Não vai fazer o menor sentido. Ah, mas eu mando para um especialista que vai tratar a dor num pós-cirúrgico. O cara vai ficar fazendo o quê? Laser no pós-cirúrgico? Ou vai ajustar a órtese e vai dar condição desse paciente ter dinâmica na nova relação? São duas coisas completamente diferentes, tá entendendo? Sim. Então, o sucesso de uma cirurgia de ATM é muito além da cirurgia em si, né? Muito além da cirurgia em si, depende de um profissional com conhecimento de fato, um especialista clínico, não é esse especialista de dor. Não vai dar certo. Aí queima a cirurgia. Aí começa essa discussão de que cirurgia não dá certo. A discussão é a clínica não dá certo, a cirurgia não dá certo. Aí vem o fisioterapeuta e fala, sou eu que dou certo. Aqui dá certo. Isso aqui dá certo, mas tem que ser isso, depois isso de clínica. Não vai funcionar. Então você começa com o tratamento clínico, vai para o cirúrgico e termina com o tratamento clínico, com a reabilitação oral. Sim, o eminentemente cirúrgico é se você tem um tumor na articulação. Um osteocondroma, condroblastoma. Não tem jeito. Aí você vai ter que operar. Uma hiperplasia condilar. Aí o que você vai fazer ali na clínica? Você vai ter que operar, não tem jeito. Vai remover. Um cisto, vai remover. Cisto novial ali, tudo invadido. Aí, clínica, vai para a cirurgia. Mas até isso, o clínico que está recebendo o paciente tem que ficar esperto. Senão ele fica botando plaquinha para dormir nesses casos, né? E a lesão... Ah, mas agora ele está com osteocondroma sem dor. Para onde vai parar isso?
Então, vai fazer laser em cima disso? É. Ou vai fazer infiltração? Então, essa aplicabilidade Então, aos meus colegas, em julho, se me permite aqui, não sei nem se é o Fica caso. à vontade. Em julho, vai iniciar uma turma de especialização, dia 17 e 18. Eu vou abrir a casa para quem quiser participar desses 2 dias de aula, porque é o dia que a gente discute tudo quanto é caso clínico, disfunção, plano de tratamento, inclusive chamar o pessoal da Buco. Tá? Então, eu vou botar naquele grupo nosso que a gente tem lá de 800 para quem quiser participar, mesmo esquema que a gente fez. Para quem tiver interesse para estar presente. E, inclusive, quem tem conceitos diferentes, porque eu acho que esse embate tem que acontecer. Tá? O cara que fala que plaquinha... Tem que colocar um cara que fala que plaquinha não funciona para falar junto com o cara que fala que plaquinha funciona. Tem que ter discussão. Tem que ter a discussão. Vai me dizer por que isso aqui não funciona. Porque eu consigo comprovar que isso aqui funciona e trata. O cara que faz a cirurgia e me diz que cirurgia de ATM não funciona, porque tem clínico que fala isso. Vai me dizer por que ele está dizendo isso. Porque eu tenho como demonstrar que cirurgia de ATM funciona. Mas tem que ser indicada e tem que ser controlada. Tá vendo? Mas e a artroscopia? Também. Mas tem que ser indicada, tem que ser controlada para pacientes específicos. Não vai ficar fazendo lise e lavagem em todo mundo que não vai resolver nada. É lise e lavagem assistida com artroscópio. Isso não é solução. Vou fazer primeiro uma artroscopia. Olha, isso eu acho errado. A sequência. A sequência. Vou fazer primeiro minimamente invasivo para depois fazer uma cirurgia aberta. Então, primeiro eu vou fazer uma lise e lavagem, depois... o paciente está sofrendo 2 procedimentos sabendo que ele vai ter que ir no segundo. O primeiro não resolve. O profissional não tem que saber que o primeiro não resolve, não indica. Vai direto para o segundo. Então, eu acho que isso... Se a gente entrar nesse consenso, os pacientes vão ganhar muito, os profissionais vão ganhar muito, a solução fica mais efetiva. Eu acho que se eu tenho alguma coisa para falar, é isso. No dia 17 e 18, aproveitar em julho agora, se o pessoal quiser estar presente. Com certeza. Ia ser É uma ótima oportunidade. bem legal. Eu vou botar lá no grupo. Depois, não sei se você pode aqui, passa o contato do grupo lá também, para quem quiser entrar, que é um grupo de discussão. A única coisa que não pode naquele grupo é propaganda, né? A gente deixa o link na descrição desse episódio. Para quem quiser, é bem-vindo. É um grupo só de discussão de disfunção. É um grupo bem bacana. O pessoal de vez em quando bota caso clínico lá e o pau come. É isso aí. É legal. E você tem noção de quantos pacientes operados e tratados já de disfunção você tem na sua... Operados? Tem que ter cirurgia? Não. Operados eu posso chutar. De pacientes tratados... Dessa técnica de vocês, né? Então, o que eu tenho lá cadastrados, tratados, está na faixa de uns 17 mil pacientes, mais ou menos. Cadastrados. Isso paciente grande. particular. Não estou falando de paciente de curso. Pacientes particulares. De curso o volume é maior. É uma casuística grande. Desde que ano tratando esses pacientes? Não, isso é desde o começo de vida. Esses são pacientes atendidos por mim, tá vendo? Que passaram por mim. De um jeito ou de outro, eu participei do tratamento. Mas eu comecei isso muito moleque. Essa WOTS reposicionadora que a gente usa, Matheus, forma de ajuste, controle da lateroprotusiva, tudo isso claramente foi desenvolvido pela BD. O pessoal está muito preocupado em ajustar uma máxima. Quem usa isso e ajustar a guia, carina e guia anterior, não controla a dinâmica, a função. A proteção tem muita posterior. coisa que a gente evoluiu aprendendo mesmo, fazendo, né? Não tem jeito, você vai criando uma rotina aí e vai se desenvolvendo. A própria cirurgia é isso. Hoje a cirurgia que a gente faz, você acompanha lá, é uma incisão de 3 centímetros, desse tamanhozinho assim, aberta. A cirurgia aberta, nosso pós-cirúrgico é muito melhor do que a artroscopia. Não tem edema, não tem neuropraxia. Então, mudou o acesso, não tem sangramento. A gente descola vasinho por vasinho, o sangramento é só na tela subcutânea, muito pouquinho. Mas é lógico que não foi sempre assim. Primeiro que a gente fez, incisão. É uma curva, né? Não é uma... E sempre vai melhorar, né? Sempre cada vez mais a tendência é evoluir. O que eu gostaria de ver agora, ainda na minha geração de dentistas aí, é aparecer um disco de cartilagem para enxertar.
que está em pesquisa, mas ainda não aparece. Para esses casos que eu tenho destruição total de cabeça de côndilo e de fósforo. E evoluir mais as próteses também, que para mim as próteses, por mais tecnológicas que sejam, ainda está precisando Limitada, evoluir. né? Muita coisa, muita coisa. Estou pesquisando agora inserção de músculo nas próteses, ter um pouco mais de dinâmica, não ter que mais cortar eliminar o coronoide. Isso tem que evoluir bastante. Já evoluímos muito, mas acho que não o suficiente. E como que você enxerga o Liboro de hoje comparado ao Liboro do início da carreira no tratamento das disfunções? Você acha que você está satisfeito ou ainda não? Satisfeito com o meu resultado? Em relação com o geral, né? Com o tratamento das disfunções em geral. Não. Você acha que você está no caminho ou você acha que tem muita coisa por percorrer ainda? Não, Matheus. Sempre tem coisa para evoluir. Aliás, tem muita coisa para evoluir. Muita coisa. A diferença é o seguinte, se você pega o Libório no início da carreira, eu não sabia nada, né? Eu acabei de contar minhas histórias, entrei em odontologia, não sabia nada de anatomia, histologia, fisiologia, não sabia nada. E você vai estudando, vai aprendendo. Então, você pega um cara que era zero à esquerda em conhecimento e começa a anotar coisinha por coisinha, observar, eu fazia ajustes nessas hortas e anotava, tentava entender o que estava acontecendo e vai aprofundando. Então, se você pega minha cabeça hoje com a de moleque, é lógico que eu tenho muito mais conhecimento. O problema é que com esse muito mais conhecimento que você tem, você descobre que tem muita mais coisa que você não sabe. Então, hoje eu tenho completa consciência que o universo é muito maior do que eu imaginava lá atrás. Então, você fala assim, olha, você é melhor, eu sou melhor profissionalmente, mas eu sou mais ignorante do que era o cara lá atrás. No geral, entendeu? Você fala, meu, tem muita coisa para se aprofundar, para estudar, para conhecer. E isso é natural da vida, né? Tem uma coisa que é... Quer ver? Eu acho que vou dar um exemplo aqui que vai ficar fácil. Imagina, a sua cabeça é feita de neurônios de interligação, tá? Então, você tem aquela aferência e você tem os neurônios de interligação lá na sua córtex cerebral. Cada vez que você aprende uma coisa, você ativa um neurônio de interligação. Você cria um caminho para aquilo. Então, vamos supor que você é um cara que vai adquirindo conhecimento. Você criou um caminho para um fato, você criou outro caminho para o fato, você criou outro caminho para o fato, criou outro caminho. Aí você vai abrindo o caminho. Você abriu 10 caminhos aqui, ó. Então, aconteceu alguma coisa, você tem 10 opções. Nessas 10 opções, você vai ter que escolher uma. Então, vamos supor que você escolheu aqui a 9ª opção. Para você escolher a 9ª, você naturalmente tem que abdicar de 9. Você escolheu uma delas, vai abdicar de 9. O ser humano, só de abdicar, já está insatisfeito. Já é uma desgraça, porque você tem que abdicar de coisas para tomar uma decisão. A partir do momento que você toma uma decisão aqui, ó, ou você segue nela, ou você fica só picando nas 9. Você entra em depressão. Então, conhecimento, bicho, quanto mais se aumenta, mais difícil é você tomar suas decisões, mais difícil é seguir para frente, e mais você sabe que teu mundo é muito mais amplo. Então, isso não é um problema. Você tem que lidar com uma ele. pressão É uma ali pressão psicológica, né, que você tem. E o ser humano, por conta disso, ele é insatisfeito por natureza. Porque ele tem que abdicar. A partir do momento que ele evolui, ele aprende a abdicar, senão ele não segue, entendeu? Senão ele entra em depressão. Então ele é naturalmente satisfeito. Se ele fosse satisfeito, ele tinha desenvolvido a roda, estava feliz. Desenvolveu o fogo, estava feliz. Mas a roda tem que rodar 300 por hora, tem que voar, tem que ir para o espaço, tem que comprar o iPhone. Você tem que ter conquista. E o mundo é isso. E a gente, infelizmente, no Brasil, né, a gente vê a desvalorização aí na cara dura do profissional, principalmente dentro das universidades, como as universidades estão hoje em questão de pesquisa, de estrutura, né? A gente vê a própria Unesp lá com a gente junto, né? A gente sente essa necessidade deles ter outros parceiros para colocar coisa para rodar, né? Inclusive tem até o programa lá da SETA, gostaria que você falasse um pouco disso aí, da dificuldade hoje do pesquisador conseguir fundamentar os seus trabalhos. Então, a verba que é direcionada para a educação já é horrorosa aqui no Brasil, tá? Então, o ensino público sofre
Fora outras coisas aí que não vale a pena nem ficar citando, porque não é o caso aqui isso aqui é uma entrevista, não é político, mas vamos lá. Vão censurar a gente. Vão censurar a gente. Okay. Então deixa quieto, não tem. Mas a verba para a educação ela é limitada, a verba para pesquisa é extremamente limitada e a cultura do brasileiro também não é de envolvimento com pesquisa. Então, se você pega, por exemplo, nas universidades americanas, o cara vai desenvolver essa xícara aqui, ó. Antes do cara começar a desenvolver, a própria universidade já está expondo no mercado quem que tem interesse nisso. E a empresa já vem bancando essa xícara e muitas vezes até comprando a patente e fazendo com que a pesquisa aconteça, tá entendendo? Então, isso é natural de um país desenvolvido. Aqui no Brasil é complicado isso, porque a empresa ela já está sobrecarregada de imposto. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Está todo mundo... Saco cheio, né? E achatado com imposto. E a empresa ela já vem sobrecarregada de imposto e qualquer doação que ela faz para cá, ela paga por isso também. Então, não é uma doação livre, ela está gerando um produto. Tem custo para a empresa e ela vai pagar esse imposto para o governo também. Então, ela tem interesse em investir aqui. Até para doar, paga imposto. Até para doar, paga imposto. A doação quem está recebendo é que esse pessoal que recebe também fica limitado, porque como é que vai cumprir o interesse da empresa sem dinheiro, sem verba para fazer a pesquisa do interesse da empresa? Então, os dois lados sofrem. Então, você tem um pessoal acadêmico dentro da universidade, pesquisador, a fim de fazer o trabalho. Você tem a empresa que precisa dessa pesquisa. Mas como fazer o dinheiro daqui chegar aqui e isso aqui gerar um produto para cá? Esse é o objetivo da SETA. A gente estruturou a SETA para fazer esse pessoal aqui da empresa conseguir falar com esse pessoal aqui e esse pessoal aqui dar retorno para a empresa. Então, a SETA é uma captação de recursos de interesse em ciência e tecnologia. Em qualquer área, né? Não é só na área de saúde. Por que ela surgiu, a SETA? Justamente por conta da ABD. Porque pela Associação Brasileira de Disfunção, a gente viu que a gente ficava limitado na área da disfunção e a dificuldade que a gente tinha. Então, a gente tinha que estruturar uma entidade para a parte de desenvolvimento de pesquisa. E hoje ela está funcionando muito bem, graças a Deus. E tem parcerias com boas universidades, né? O que a gente tem? A gente tem na diretoria docentes de boas universidades. Então, tem docentes da USP, da Unifesp, da Unesp, fazendo parte desse grupo. E já formalizado com a Unesp isso, e já interesse, por exemplo, da engenharia também. Então, isso está startando agora nas universidades. Apesar dos docentes das universidades já estarem envolvidos, porque a gente precisa saber como é que está funcionando a cabeça dos docentes dentro das universidades, já estarem envolvidos na diretoria. Por enquanto, a gente só tem parceria com a Unesp mesmo. Tá? Não é com a USP e a Unifesp, a gente ainda não fechou nenhuma, não. Eles só participam da diretoria. Não, mas é muito interessante, né? A empresa acaba... O valor que já, de qualquer forma, já iria pagar de imposto, ele acaba cedendo para o desenvolvimento de algum produto para a própria empresa. Sim, é a lei do bem, né? Sim. Isso faz muito sentido. Ajuda todo mundo a se formar, a estudar. Bota o dinheiro em quem merece, né? Eu acho que isso é a parte mais importante. Com certeza. É uma iniciativa boa e, pelo jeito, está muito bem aceita. Eu já tenho alguns... Eu tive ontem reunião com um rapaz que representa um grupo de investidores que já tem vontade de participar nisso, de desenvolvimento de projetos, pesquisa. Ele, inclusive, ele trabalha com engenharia genética, que eu achei muito interessante o trabalho dele. Estamos caminhando. Muito bom. É como o ABD também, sempre caminhando, sempre evoluindo. É isso aí. Papo bom. Ó, 1h30 passou rápido. 1h30. Mais uma vez, agradecendo aí a presença do grande amigo professor. Deixo aberto agora você para fazer a sua divulgação aí das suas redes sociais, rede da BD, o curso já comentamos aqui que terá turma aberta agora para julho, né? Tá de portas abertas aí para receber o pessoal que está assistindo, né? Fique à vontade de falar suas redes sociais da Associação Brasileira, quem quiser. Eu sou ruim nisso. A minha rede social, o que eu tenho lá? Eu tenho o Insta da BD, né? Que eu não sei qual é. É abd.atm. abd.atm. Eu sou ruim nesses negócios de rede social, cara.
Pra vocês terem uma ideia, pessoal, a minha rede social, os meus alunos montam aquilo lá para mim, divulga a Bet, essa turma toda. Mas é muito bom isso, porque vem Mas muitos eu sou dinossauro, né, Vem cara? professores aqui também, dinossauros, que são excelentes professores e precisam estar ali na frente da câmera, mostrando o que eles sabem, porque o Instagram hoje está cheio de falcatrua aí, né? De cara que está recém-formado e vendendo curso de um final de semana, falando que é especialista e tudo mais. Então, trazer professores assim como o Dr. Libório e vários outros que já passaram aqui para as redes sociais é importante para a gente começar a brigar com essa galerinha nova aí que acha que está falando tudo certo e levando, arrastando, né, com seus milhões de seguidores aí, a pessoa pro caminho ali que não é tão legal e quem sofre acaba sendo os nossos pacientes, né? O marketing, né? A gente tem que dançar conforme a música, não tem jeito, né? E tem muitos bons que a gente nem sabe que tá nas redes ali, os profissionais, né? Mas é importante a gente estar sempre presente. Matheus, tem uma coisa, eu não sei se isso é coisa de gente de geração antiga, tá? De gente ultrapassada. Mas o que passa na minha cabeça? É lógico que tem gente que tem milhões de seguidores, tá? Você vê aí o cara... Mas, se você for pensar, quantos daqui conhecem quem são os prêmios Nobel que recebeu o prêmio Nobel esse ano? Ou do ano passado ou do ano retrasado? Sim. Se você pegar a população do Brasil, não sabe quem são. Quer dizer, se você vai para a ponta da pirâmide, esses caras que receberam o prêmio Nobel não estão nem aí para Instagram. Sim. E poucos sabem, abaixo, poucos reconhecem ele. Então, quanto mais você vai subir no nível, essa turma aqui está nem aí para esse tipo de coisa. Tá, né? Não é o que interessa para eles. O nível de reconhecimento é outro. Então, você vê um cara com milhões de seguidores aqui embaixo. Isso tem, mas a base da pirâmide é muito larga. Tá entendendo? Então, vai ter milhões de seguidores por uma informação banal. Vai subindo. Vai ter esse pessoal todo. Sim. É só você tentar perguntar quantos sabem quem são. Então, eu acho que faz parte do mundo moderno isso. Eu acho que isso incomoda muito. As pessoas acham que, de fato, isso... que na minha percepção, é uma informação até errada. Tem gente que busca ir atrás desses que têm milhões de seguidores. Mas qualquer pessoa com um pouquinho mais de bom senso vai saber que não é isso que faz a diferença, tá entendendo? Então, é importante. Mas não sei se é tão fundamental assim. Importante é quando faz um trabalho sério que nem você está fazendo. Sim. Você realmente está sedimentando. Né? Você está trazendo aqui, que eu tenho acompanhado você, gente de qualidade, gente profissional, com competência, né? Que vem aqui para falar com propriedade, de um assunto que domina. Aí é diferente. Aí é diferencial. Mesmo porque você não está nem fazendo marketing pessoal seu. Você está fazendo marketing. Você precisa do marketing para bancar. Com certeza. Com certeza. Se não tiver marketing, você não traz esse pessoal aqui para cobrir custo. Mas você é um cara que está nossa fomentando ciência. é dissipar a ciência de forma... Você fomenta a ciência. Você dá chance a esse pessoal de entender que o negócio não está aqui. Agora, o reconhecimento... Deus queira que esse pessoal enxergue isso e vá à frente e siga para ocupar topo de pirâmide. Você fala assim, qual que seria o meu sonho para essa turma nova que está chegando? Não faça por menos. Não acha que é simples. Vai buscar o topo da pirâmide. Vai buscar conhecimento. E não é para todo mundo, não adianta, não é assim que funciona. Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai se destacando. Não é que você está satisfeito. Olha, Libório, você é um cara satisfeito, você é um cara realizado. Não é isso. Eu ainda acho que tem muita coisa para fazer, acho que tem muita coisa para aprender, acho que tem muita coisa para ser desenvolvida. Identifico com mais facilidade os problemas. Então, não é que está nada estagnado. Mas... Eu não vejo você aposentando e ficar pescando. não dá. Eu até gosto de pescar, mas não dá para ficar pescando. Eu não vejo você um cara desse tipo. Daqui 10, 15 anos, você vai estar lá trabalhando no que gosta, né? Porque, querendo ou não, é algo que foi sua vida, né? Inteira trabalhando em cima dessas comorbidades. A minha vida foi legal nisso.
Não estou falando da parte financeira, Sim, não. Estou não, falando de sim. satisfação mesmo. Eu acho que é uma Você proposta compreende legal. que a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente deixar um legado daquilo que você conseguiu conquistar. Então, mas se eu for pensar em termos de legado, você quer saber, Matheus? Isso é uma coisa interessante. Que legado que eu deixei? Eu acho que você deixou uma visão diferente, né, do tratamento das ATMs. Para quem conheceu e teve a oportunidade, quem terá a oportunidade ainda de conhecer. Eu acho que isso é um legado, porque você tem um centro de referência de tratamento que tratou mais de 17 mil casos documentados particulares até hoje. Então, o que eu acho que seria uma coisa legal? Se daqui, da onde eu consegui chegar, o pessoal fizesse isso. Vai lá para cima. Sim, com certeza. Não é chegar aqui. Não. Vai, e é o que você faz. Vai para a né? ponta da pirâmide. E é o que você faz. Aí eu acho que eu teria orgulho de mim mesmo de estar deixando um legado. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Porque não é seguidores. Não, e muito menos financeiro. Alguém, eu quero ver o pessoal deslanchando, não é E muito menos base. financeiro, né? Oi? Muito menos financeiro. Não é porque a especialização lá é um valor irrisório, né? Porque se você for pensar no que é passado e Não é. A especialização de disfunção não é o que me custeia, não. A minha vida de jeito nenhum, não é isso, não. Mesmo porque é pela uma entidade, não faz o menor sentido. E a gente enxerga que você faz isso por amor à especialidade mesmo. Que você quer deixar essa multidão crescer para... Eu quero que essa multidão vá além. Eu quero que, e eu sei que tem gente competente. Nós estamos num país onde eu falei, a odontologia é reconhecida com competência. Tem que ir além. A gente não pode perder essa posição para outros países. Isso foi conquistado às custas da geração antiga. Né? Pô, vai perder isso. Vamos fazer isso valer. Adoro os Estados Unidos, mas eu acho que o americano tem que respeitar a gente, está doido? Com certeza. Adoro a Europa, a Alemanha, mas o alemão, o europeu tem que respeitar a gente, está doido? Não é por aí, não. É isso aí. Feito. Teremos próximos. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Um prazer imenso, Matheus, de verdade. Eu que agradeço. Foi um papo bem gostoso. Foi informal. Peço desculpas se eu desalinhei alguma coisa aí. Eu pensei que seria pior. Olha, ele está rindo ali. Ó. Eu pensei que sairia mais uns palavrão. Me controlei pra caramba. Foi bom, foi bom. Professor de cursinho, cara, já viu, né? Para falar palavrão tá sozinho, né? Senão YouTube não vai barrar nada. Não vai, certeza. Não. Só se pegar o making off. Aí depois a gente deixa quieto. Pessoal, obrigado. Mais um episódio Luz, Câmera e Gestão. Para você que quer assistir alguns cortes também dos episódios passados, tem lá o Instagram, né? Luz, Câmera e Gestão Cast. O meu Instagram é Dr. Caldeirão, da Jaque, que não esteve presente hoje, Gestão Magna. E o do Dr. Libório a gente vai deixar na descrição também, da ABD, né? O acesso ao grupo de discussão de disfunção, que a gente tem lá, que é muito legal. Fiquem ligados que no próximo episódio também falaremos muito de articulação temporomandibular. E é um assunto de várias diretrizes, várias opiniões, mas é isso aí, a ciência tem que ser discutida. Um grande abraço e até o próximo episódio Luz, Câmera e Gestão.